Olá, você confere agora as notícias que estão em destaque no Senado Federal. A CPI aprovou o requerimento para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vá pela terceira vez prestar esclarecimentos. A data marcada de 18 de outubro, uma segunda-feira. A nova convocação poderia ter sido evitada se o ministro tivesse respondido em 48 horas pedidos de esclarecimento sobre detalhamento do Plano Nacional de Imunização, o acompanhamento epidemiológico, a indicação dos responsáveis pelo monitoramento da pandemia no Ministério, o status da imunização atual e o plano para o ano que vem. Já completaram 48 horas e o senhor ministro do Estado da Saúde não respondeu a esses questionamentos. O senador Randolph acrescentou mais um motivo para a convocação do ministro da Saúde: uma suposta intervenção na deliberação da Conitec, a comissão que formaliza o uso de novas drogas pelo SUS, sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina. Estava previsto para hoje, agora às 9 horas, uma reunião da Conitec para finalmente emitir um parecer técnico que todo o planeta Terra já sabe da ineficácia do uso de cloroquina. E o que é que ocorre? O senhor presidente da República se irrita com o ministro Marcelo Queiroga e determina lá do Palácio do Planalto a retirada da pauta da Conitec desse tema, inclusive subvertendo a equipe técnica designada pelo próprio ministro Marcelo Queiroga. No site da Conitec está a previsão da apreciação das diretrizes brasileiras para o tratamento medicamentoso para pacientes com Covid-19. E logo ao lado, a atualização, solicitada adiamento pelo grupo elaborador. Sobre a cloroquina, um relatório de recomendação de maio deste ano, ainda não apreciado e que foi à consulta pública, recomenda não utilizar a cloroquina ou hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados com Covid-19. A decisão cita ensaios clínicos que demonstraram a tendência de mortalidade em pacientes tratados com a droga, se comparados aos que não usaram. Outro dado citado no parecer é o de que a hidroxicloroquina aumentaria o tempo de internação dos pacientes e diminuiria a chance de alta com vida. O texto também fala que o tratamento pode aumentar o risco de efeitos adversos e adversos graves e que o percentual de pacientes que tiveram arritmias é maior entre aqueles que fizeram o uso da droga. Quando o Conitec está finalmente, depois de mais de 1 ano e 4 meses, pronto para definir este protocolo, de uma forma absolutamente inexplicável, opaca, se retira de pauta o relatório que definiria o protocolo. Teremos uma sessão com o ministro Queiroga, que vai vir a terceira vez aqui, saindo do fronte do Ministério da Saúde para vir passar o dia. Não há uma prova, uma evidência contra o governo federal, mas eles insistem. Agora querem trazer o ministro da Saúde novamente. Por quê? Porque o ministro tem que explicar, de repente, a decisão da Conitec. Talvez eles estejam querendo trazer o ministro aqui para explicar um gesto obsceno que ele fez. Será que é isso? Eu não duvido que no dia que o ministro vier aqui, eles coloquem lá a foto, a imagem do ministro num gesto infeliz. Mas é isso que a CPI tem que fazer? Olha, tem gente que está fazendo um gesto muito pior à sociedade quando diz claramente que não quer investigar a corrupção, não quer investigar o consórcio Nordeste, o que aconteceu nos estados, nos municípios. Eu lamento que a CPI esteja chegando a esse fim de maneira tão melancólica, tão imprestável. Os senadores aprovaram um requerimento que solicita informações sobre o parecer e sobre a motivação para retirá-lo da pauta da Conitec. Pede que a Conitec, no prazo de 24 horas, encaminhe para essa comissão o parecer que seria votado, uma vez que ele já está redigido e pronto para análise, então a gente em 24 horas precisa receber esse documento, e que aponte as razões pelas quais ocorreu o adiamento da discussão diante das notícias de interferência política direta do próprio presidente da República. O novo depoimento do ministro da Saúde deve acontecer no dia 18 de outubro, pouco antes da entrega do parecer final da CPI. Para o relator, já há provas suficientes para o indiciamento do ministro da Saúde.
A gente já teve acesso a tanta coisa do ministro da Saúde, né? A sua conversão ao negacionismo, as mentiras repetidas nas 2 vezes em que esteve aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, agora a suspensão de vacinas para adolescentes sem comorbidade. Que foi revertido graças a CPI. Que foi revertido graças à mobilização da Comissão Parlamentar de Inquérito e à reação da própria sociedade. Exato. Quer dizer, ele já produziu todos os motivos e provas e indícios, né, para ser exemplarmente indiciado. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, confirmou que será criado um observatório parlamentar para acompanhar as ações que vão ser tomadas depois do fim das atividades da CPI. A criação desse observatório foi sugerida pela senadora Zenaide Maia. A ideia é já esse observatório, não mais a CPI, fazer o acompanhamento da entrega do relatório às autoridades. Começaríamos entregando à Procuradora-Geral da República, devemos fazer a entrega à Procuradoria da República aqui no Distrito Federal. Se eventualmente ocorrer crime de responsabilidade ao presidente da Câmara, a força-tarefa do Ministério Público em São Paulo, que cuida do caso da Prevent Senior, e as demais competências que tiver. Nós deveremos ter um relatório com quase ou mais de 50 indiciados, né? Algo próximo a 50 indiciados, ou talvez um pouquinho mais. Então, cada um dos indiciados tem uma consequência e derivação no relatório. Para cada instituição ou instância em que for responsável por acompanhar, dar consequência a esse relatório, nós pretendemos fazer a entrega e acompanhar as consequências que terão. O Senado aprovou um novo marco regulatório do setor ferroviário. O objetivo é atrair investimentos privados, mantendo a presença estatal, ampliar a malha de trens e promover a revitalização de trechos abandonados. O texto ainda precisa passar pela análise da Câmara dos Deputados. Prioridade para o governo e para o escoamento de cargas no país, o novo marco regulatório das ferrovias estava em pauta no Senado desde 2018. Faz 25 anos desde a desestatização do sistema ferroviário e 10 desde que o último regulamento do setor foi publicado. O objetivo, segundo o relator, é atrair mais investimentos para o setor e regular a entrada de novos operadores para a manutenção da eficiência. Para isso, o texto permite que interessados em explorar uma ferrovia possam, em alguns casos, fazer isso por autorização e não por concessão ou permissão, como acontece hoje. A malha ferroviária do país tem pouco mais de 29 mil quilômetros de extensão e pelo menos 1/3 dela está subutilizado ou abandonado. Outro ponto que se destaca na proposta é a possibilidade da revitalização desses trechos ociosos. Para o ministro Tarcísio e para qualquer ministro que venha a sucedê-lo, esta lei propicia uma caixa de ferramentas regulatórias que ele pode utilizar, mais intervencionista, menos intervencionista, mais atrativo, menos atrativo, mais controlado, menos controlado, para ferrovias troncais, para estruturantes, para acesso aos portos e para short lines, aquelas que vêm de uma fazendinha que o cara quer fazer uma ferroviazinha para escoar o milho dele até uma troncal. Há décadas o Brasil tomou investir praticamente só no modal rodoviário, que além de ser mais susceptível a roubos e perdas, ainda é mais caro por conta dos combustíveis, pedágios e também das más e péssimas condições das nossas rodovias. Isso encarece o custo do Brasil. Isso reduz a competitividade das nossas empresas. Portanto, senhor presidente, tendo em vista que o país atravessa uma crise grave fiscal, é necessário atrair cada vez mais investimentos privados. E isso, no caso da malha rodoviária e ferroviária, só será possível se diminuirmos a burocracia e oferecermos segurança jurídica
as empresas interessadas. A senadora Cátia Abreu criticou o trecho da proposta que possibilita que uma ferrovia já concessionada possa passar para o modelo de autorização. Isso, me desculpe, isso é um crime de lesa pátria. A concessão, ela foi um bem público que foi concessionado e que depois eu tenho que devolver com os investimentos, pagando todos os custos. E a autorizada não. A autorizada eu vou transformar uma concessionada em autorizada e eu vou devolver o que para a União? Nunca mais nada. Eu vou apropriar da ferrovia. Não, a NTT vai dizer que NTT, eu vou confiar em NTT, não. Nós temos que confiar no que nós estamos votando aqui agora. Eu não posso acreditar que as agências reguladoras são fracas e que não têm o condão de fazer a regulação setorial. Eu não posso já partir desse pressuposto. A autorização é um título muito mais precário do que uma concessão. Ele pode ser cassado, exterminado, com muito menos justificativas do que uma concessão. Só haverá interesse num concessionário, do alto da sua blindagem como concessionário. Ele só descerá desta blindagem, senador Fávaro, em somente dois casos que nós estamos dando aqui. No caso de concorrência direta à operação ferroviária no mesmo mercado logístico competitivo, ou no caso de integrante de mesmo grupo econômico da concessionária, de forma a expandir a extensão e a capacidade ferroviária no mesmo mercado relevante em percentual não inferior a 50%. O Senado também aprovou um projeto de resolução que cria um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. O memorial consiste em uma placa que vai ser instalada na parte externa do Senado Federal para que seja vista facilmente pelos cidadãos. E a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado debateu em audiência pública o processo de licitação e os benefícios e impactos da tecnologia 5G no Brasil. O leilão do 5G está marcado para o dia 4 de novembro. A tecnologia 5G é a próxima geração de internet móvel, usada hoje em 65 países. É considerada a maior transição tecnológica do século, não só pela ultravelocidade de transmissão, mas pela possibilidade de expansão da internet para todos os municípios acima de 600 habitantes. O leilão do 5G já é visto como o mais importante leilão de radiofrequências no Brasil. Mas o que muda na prática com a evolução do 4G para o 5G? É um habilitador para essa transformação digital, em todos os aspectos da vida cotidiana, né? E não só do usuário tradicional, do usuário comum, né? Do cidadão, mas da indústria, do agronegócio, da medicina, da segurança pública, da educação. Ele permite, com essa abertura desse ecossistema, funcionalidades e capacidades que não são possíveis, na sua grande maioria, nas tecnologias atuais. A questão é como atingir um país de dimensões gigantescas como o Brasil. Nós temos mais de 9 mil localidades em que não há cobertura 4G nem disponível, ou se há alguma coisa, ela não está razoável, ela não atende suficientemente a localidade. Então, o objetivo do leilão, um deles, é trazer conectividade para todas essas localidades no interior do Brasil. O 5G promete ser uma grande injeção de recursos nas economias mundiais e também no Brasil. Até 2035, uma injeção em torno de 1,2 bilhões de dólares na economia brasileira, em termos de receita, em termos de produtividade e serviço, em torno de 3,1 bilhões de dólares. E isso dentro dos diversos setores que foram utilizados dentro desse estudo. A revolução do 5G deve chegar também nas escolas. A questão principal que eu acredito que a gente pode contribuir é em relação à conectividade das escolas. Era um compromisso de abrangência que não estava previsto inicialmente no leilão, foi colocado por gestão do Congresso Nacional e do TCU. Hoje ele está previsto. O grande debate é justamente sobre a interiorização do 5G, a capilaridade e a acessibilidade dessa tecnologia. Eu e todos nós ouvimos falar das maravilhas do 5G,
da possibilidade de ter veículos autônomos, robotização, internet das coisas, mas nós todos, não é, Rodrigo, temos uma preocupação também, é não aumentar o fosso de diferença social. Depois da aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto que prevê a privatização dos Correios foi tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos. Aprovado na Câmara dos Deputados em agosto passado, um projeto de lei apresentado pelo governo autoriza a União a vender a empresa brasileira de Correios e Telégrafos para a iniciativa privada. O comprador terá que garantir o emprego dos quase 100 mil funcionários dos Correios por 18 meses, exceto nas demissões por justa causa. Quem quiser poderá aderir a um plano de demissão voluntária até 180 dias após a privatização. Na primeira audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para análise da proposta, os representantes dos empregados marcaram presença. Se amanhã se privatizar os Correios, nós sabemos que os pequenos vendedores, os pequenos produtores irão ficar refém e não terão uma concorrência livre como temos hoje pelos Correios, que trazem um preço acessível a todos os brasileiros e brasileiras. O projeto é inconstitucional. O artigo 21 da Constituição Federal é muito claro ao estabelecer que compete à União manter o serviço postal. Para desobrigar a União dessa missão constitucional, seria necessária a aprovação de uma emenda constitucional, e isso não foi feito. Quais são as empresas privadas que utilizam os Correios nas suas necessidades de trabalho? Você pode pontuar? Senador, praticamente todas as empresas privadas brasileiras, em maior ou menor escala, utilizam os Correios. As que usam em maior escala são as empresas que operam o comércio eletrônico. O relator do projeto de lei argumenta que os subsídios cruzados que mantêm os serviços nas regiões mais carentes recaem sobre os mais pobres, acenando com a futura desvalorização da própria empresa. Por outro lado, contrários à privatização, senadores da oposição criticaram a pressa na tramitação do projeto e os cálculos utilizados para justificar a iniciativa do ponto de vista econômico. A realidade dos últimos 20 anos é que os Correios não deram lucro. Houve um momento em que 100% dos malotes, que é o que dá recurso, estava na mão dos Correios. Hoje é menos de 50%. Hoje mais de 40% está na mão, hoje mais de 50% está na mão do setor privado. E a tendência é que isso cresça. Ao crescer isso, nós podemos chegar, senador Jean Paul Prats, daqui a mais um ano, 2, 3, e concluir pela possibilidade, mas de uma empresa que já vai estar sem valor no mercado. Está registrado em ata do Conselho de Administração dos Correios que a projeção para até 2030 é projeção de lucro. O serviço de e-commerce ele tende a crescer e a gente consegue ter uma parcela muito grande desse serviço. O problema que está faltando para isso, para a gente conseguir isso, é investimento. Os Correios em 2010 tinham 6 bilhões de reais em caixa. A lei que implementou a possibilidade de coligadas, atuação no exterior, atuação em serviços financeiros, que é a Lei 12.490, de 2011, flexibilizou muita coisa e permitiu que os Correios pudessem crescer. Por que isso não aconteceu? Porque sucessivos ministros da Fazenda, austericidas, como a gente chama, impediram esses investimentos. Aqui, nesse caso, de novo, somente o lucro da iniciativa privada é que interessa. E teremos aí um mau atendimento ao público, com certeza absoluta. O presidente da comissão, senador Otto Alencar, marcou para o dia 21 de outubro a segunda audiência pública sobre o tema. Tirar a carteira de motorista pode ficar mais fácil para quem vai dirigir apenas carros automáticos e não quer enfrentar as dificuldades da marcha manual e da velha embreagem. Um projeto de lei que tramita no Senado cria uma habilitação específica para a condução exclusiva de carros com câmbio automático. Desde o ano passado, os carros automáticos, pela primeira vez, ganharam a preferência do mercado brasileiro. Mais de 50% das vendas revelam que os consumidores querem o conforto e a praticidade do veículo.
Mas para dirigir um automático, ainda é preciso fazer a prova de direção usando as marchas de um câmbio manual e a velha embreagem. O projeto que tramita no Senado altera o Código de Trânsito Brasileiro para possibilitar ao motorista fazer o exame de direção em um carro automático, desde que ele não dirija carros manuais. De acordo com o projeto, a restrição poderá ser retirada a qualquer momento, desde que o motorista com CNH de carro automático faça uma nova prova em veículo com câmbio manual. Quem burlar essas regras estaria sujeito a multa e retenção do carro até a apresentação de um condutor habilitado. Acredito que seja um projeto bacana, que vai ser bem instituído à população, atingindo aí um público específico que necessita e precisa dessa CNH, que não tem necessidade hoje de estar tirando uma habilitação em um carro manual. Sendo que não tem pretensão de ter um carro manual, não tem necessidade. Daqui a 10, 15 anos, quem sabe 20, toda essa discussão não vai fazer o menor sentido. Por quê? Porque estão chegando os carros elétricos, eles estão aumentando de número, e nesse tempo talvez eles já sejam a maioria dos carros em circulação no país, né? E carro elétrico não tem câmbio, não se passa marcha, ele funciona mais ou menos como um carro automático de hoje em dia. Ou seja, muito provavelmente os nossos netos não vão fazer a menor ideia do que significa uma embreagem. O prédio do Congresso está iluminado de rosa durante todo o mês por causa da campanha Outubro Rosa. Mais uma vez, a campanha de conscientização que alerta sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama recebe o apoio do Parlamento brasileiro. Entre todos os tipos de câncer, o de mama é o que mais causa a morte de mulheres no Brasil. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que a taxa de mortalidade por esse tipo de doença chega a mais de 14 óbitos a cada 100 mil mulheres. Mencionamos números, mas não nos esqueçamos. Falamos com toda a reverência de pessoas, de mulheres que são filhas, irmãs, sobrinhas, primas e com frequência mães. Minha própria mãe, Francisca, por isso que eu me emocionei. Ela lutou bravamente contra o câncer de mama durante 7 anos, tendo falecido em 2003. E eu disputei os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, sob o impacto da luta da minha mãe. E dediquei a ela, a minha grande inspiração, a grande guerreira da minha vida, a conquista da 2ª medalha do voleibol brasileiro. Mas ainda falta informação, ainda falta conscientização. Para chamar atenção à causa, outubro foi escolhido para ser o mês da conscientização sobre a doença. O Congresso Nacional não fica de fora dessa luta pela vida. Mais um ano, o Congresso Nacional se reúne, junta seus esforços para chamar a atenção da sociedade brasileira para essa doença tão letal que é o câncer de mama, principal câncer que atinge o público feminino. Sabemos, e o Congresso Nacional tem sido protagonista em uma série de iniciativas para a prevenção e o tratamento precoce do câncer de mama. Mais uma vez estaremos às luzes das nossas cúpulas, lembrando a sociedade brasiliense e a sociedade brasileira da importância dessa temática. O Outubro Rosa é um dos maiores exemplos do poder da fala, do poder do discurso, do poder de promover saúde ao colocar o tema em evidência. A campanha ainda tem o condão de extrapolar o seu escopo, pois ao levar as mulheres ao consultório médico para a realização dos exames das mamas e mamografias, outros exames de rotina que muitas vezes estavam em atraso, mormente em função da pandemia, que afastou as mulheres dos gabinetes e das clínicas médicas, esses exames também são atualizados. A incidência do câncer de mama tende a crescer a partir dos 40 anos. A Organização Mundial da Saúde
recomenda que a partir dos 50 anos de idade, a mulher faça mamografia uma vez a cada 2 anos. Além disso, é muito importante também que a mulher faça o autoexame e fique atenta a qualquer alteração. Faço aqui um apelo às mulheres do Brasil para que não ignorem a sua intuição ao perceberem caroços, nódulos ou quaisquer outras irregularidades. Procure imediatamente o atendimento médico. Eventos como esse, quando a Câmara se une ao Senado para acender as luzes do Congresso Nacional, ele não é só um simbolismo de acender as luzes do Congresso Nacional. Ele tem um outro efeito, para que nós possamos lembrar que muitas mulheres precisam de ter um tratamento adequado. E aí não há de se falar em tratamento no Brasil sem homenagearmos o SUS. O SUS que faz esse trabalho maravilhoso. As participantes da cerimônia saíram do prédio em direção à rampa do Congresso Nacional, onde se reuniram para uma foto oficial. Neste ano, o Prêmio Nobel da Paz foi dado a 2 jornalistas, Maria Ressa, das Filipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia. O Comitê do Nobel explicou que eles foram reconhecidos por seus esforços para proteger a liberdade de expressão, que é uma condição prévia para a democracia e a paz duradoura. Esses valores são reconhecidos também aqui no Brasil pelo Senado Federal e pela TV Senado. O senador Plínio Valério falou sobre a importância da liberdade de expressão. Falar de liberdade de expressão é falar de uma sociedade livre. A liberdade de expressão, de pensamento, está para nós, assim como o ar está para o pássaro, a água está para o peixe. E a gente poder falar de liberdade de expressão é sem receio nenhum de ser punido, de ser perseguido, de ser retaliado, seja pelo governo, pelas instituições, até mesmo por vizinhos e membros da sociedade. Então, sem liberdade de expressão, não há uma sociedade sadia. Por isso que a gente briga diuturnamente por ela. E o Prêmio da Paz não vem à toa. Liberdade de expressão, poder se expressar, opinar, discutir, falar, sugerir é a melhor coisa que o ser humano pode ter, é o maior valor que a gente tem que carregar com a gente. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Senado. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.